Nessa altura, passei a andar com um terço no bolso do avental. Sempre que ele se aproximava, eu apertava-o com força na mão. Era o único escudo que me restava. E pedia a Deus em silêncio: dá-me paciência, dá-me coragem, mas, acima de tudo, protege a minha filha. Recordo-me perfeitamente do dia em que tudo mudou dentro de mim. Era um sábado à noite. A casa cheirava a comida. Tinha feito bacalhau à Brás, porque era o prato favorito da minha filha. Jantamos os três juntos. Ela estava animada, a bebê dormia e o Pedro, o meu genro, já ia na terceira cerveja. Durante o jantar, ele estava calado. Não olhava muito para mim. Pensei que talvez tivesse percebido que eu estava a evitá-lo e até respirei aliviada. Mas quando a minha filha foi deitar a bebê, tudo voltou. E pior. Eu estava na cozinha a lavar os pratos quando ele apareceu por trás de mim. Chegou tão perto que quase senti o calor da respiração dele no meu pescoço. Disse num tom baixo: um dia ainda hei de dizer à senhora o que realmente sinto. Larguei o prato que estava a lavar. Partiu-se no lavatório, mas eu nem olhei para ele. Virei-me de costas e saí dali. Fui para o meu quarto, fechei a porta e encostei-me contra ela com o coração a martelar no peito. Aquela foi a primeira vez que tive medo. Medo de verdade. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Ia falar com a minha filha. Ia dizer-lhe tudo. Mas quando me sentei com ela à mesa, antes mesmo de abrir a boca, ela começou a contar-me que andava a pensar em engravidar de novo, que queria dar um irmãozinho a bebê. E contou-me isso com tanta alegria, tanta confiança no futuro, que eu calei-me. Não consegui. O nó na garganta era grande demais. Sorri, disse-lhe que era uma boa ideia, que a juventude passa depressa. Ela apertou a minha mão e disse: ainda bem que vivemos com a mãe. Dá-me tanta segurança. Essas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça durante dias. Segurança. Mal ela sabia o que eu andava a esconder para proteger esse sentimento nela. A partir daí, tudo se tornou mais pesado. Eu sentia que estava a viver num teatro. Cada dia era uma encenação. A mãe simpática, a avó carinhosa, a sogra compreensiva. Mas por dentro eu estava a ruir. Uma noite estava na varanda a regar as plantas. Era verão, o ar estava quente, mas eu tinha arrepios. O Pedro apareceu do nada, como um fantasma. Encostou-se ao corrimão e disse: sabe, às vezes penso que me enganei de mulher. Fiquei em silêncio. Nem olhei para ele. Só disse muito baixo: respeita a tua casa e respeita-me. Ele riu, uma risada seca, meio sarcástica. A casa é sua, mãe, mas os sentimentos, isso ninguém manda. Entrei e fechei a porta com força. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, travei uma luta dentro de mim. Eu queria fugir, queria desaparecer, mas também sentia raiva. Por que é que tinha de ser eu a carregar aquilo sozinha? Por que é que os homens acham que podem dizer tudo, fazer tudo e ainda olhar-nos nos olhos como se fossem inocentes? Nos dias seguintes, evitei ficar sozinho com ele de todas as formas possíveis. Quando a minha filha saía, eu inventava compromissos. Dizia que ia ao mercado, ao médico, ao correio, qualquer coisa. E se ele perguntava, eu respondia o mínimo possível. Ele, por sua vez, começou a ficar mais ousado. Já não esperava que estivéssemos sozinhos para lançar as suas insinuações. Começou a soltar pequenas frases na frente da minha filha, mas de forma tão camuflada que só eu percebia a intenção. Era como se estivesse a brincar comigo, como se soubesse que eu não tinha coragem de o desmascarar. Uma tarde ela estava a passar roupa e eu sentada no sofá com a neta ao colo. Ele passou por trás de mim e disse, sorrindo: tem dias que a mãe parece até mais nova que a nossa filha. A minha filha riu, achando que era piada. Eu, por dentro, tremia. Era como se estivesse num pesadelo e ninguém à minha volta visse o que eu via ou sentisse o que eu sentia. Naquela noite escrevi uma carta. Era uma carta para minha filha. Contava tudo. Cada palavra, cada olhar, cada toque. Mas não entreguei. Guardei dentro da Bíblia que ficava na minha mesa de cabeceira. Disse a mim mesma:
Um dia, se acontecer algo pior, ela precisa de saber, mas agora não. Senti-me covarde. Senti-me fraca. Mas também sabia, se eu dissesse tudo, agora ela ia sofrer. Ia duvidar de mim. E se não acreditasse, se ficasse do lado dele, essa possibilidade doía ainda mais do que o silêncio. Passei a conversar com Deus mais do que nunca. De madrugada, quando todos dormiam, eu ajoelhava-me ao lado da cama e sussurrava: Dá-me sabedoria, Senhor, mostra-me o que fazer. E ele, como sempre, ficava calado, ou talvez falasse de uma forma que eu ainda não era capaz de ouvir. Comecei a pensar no passado, em coisas que há muito tempo estavam adormecidas dentro de mim. Quando uma mulher vive tanto tempo calada, tanto tempo a aguentar, ela aprende a guardar as dores num canto escondido da alma, mas não desaparecem, só ficam lá, quietas, até um dia voltarem com força. Lembrei-me do meu pai. Ele também bebia, não como o Pedro. O Pedro sabe esconder a raiva. O meu pai não escondia nada. Quando eu era miúda, via a minha mãe apanhar em silêncio. Ela nunca gritou, nunca fugiu, só baixava os olhos e suportava. E eu, criança, aprendi cedo que as mulheres aguentam, que as mulheres engolem tudo, que isso é amar. Mais tarde, jurei a mim mesma que nunca seria como a minha mãe. Mas fui. O meu marido, Deus o tenha, era duro, rígido. Não me batia, mas usava palavras que doíam tanto quanto um tapa. Vivia dizendo que eu era burra, que eu devia agradecer por ele ter casado comigo. E eu ficava. Ficava pela filha, pela aparência, pela vergonha. E agora, com 60 e poucos anos, quando pensava que finalmente tinha paz, a vida decidiu repetir a lição, só que de outra forma, menos óbvia, mais sorrateira, mais perversa talvez. Esses pensamentos voltavam todas as noites. Eu deitava-me e ficava ali, a olhar para o teto, a lembrar-me de tudo o que já tinha suportado, e perguntava-me: será que isto é mesmo a vida de uma mulher? Será que não há um momento em que podemos simplesmente descansar? Lembro-me de um fim de semana em que as coisas pioraram. A minha filha foi visitar uma amiga no outro distrito com a bebê e ficou lá 2 noites. Eu tentei convencê-la a levar o Pedro, mas ela disse que ele queria descansar. Fiquei sozinha com ele naquela casa. Foi a pior noite da minha vida. Ele chegou tarde. Eu já estava no quarto com a porta trancada, mas ouvi a chave a girar. Ele tentou abrir. Depois bateu devagar 3 vezes e disse com uma voz que me gelou a espinha: Mãe, podemos conversar um pouco? Não respondi, nem respirei. Fiquei ali parada, com o coração na garganta. Ele ficou alguns segundos em silêncio, depois ouvi os passos dele a afastarem-se. Esperei ainda meia hora antes de me mexer. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada na cama com o terço na mão, em oração. No dia seguinte, acordei cedo e fui para a casa da vizinha. Disse que tinha tido um mau pressentimento e que queria ficar por lá até a minha filha voltar. Ela estranhou, mas não fez perguntas. Foi a primeira vez em muito tempo que senti algum alívio, longe dele, longe daquele ar pesado. Quando a minha filha regressou, ela trouxe sorrisos, trouxe a bebê risonha e contou-me sobre o fim de semana com tanta alegria que até por um momento eu quis esquecer tudo. Mas o Pedro não me olhou nos olhos, mal falou comigo, e de certo modo isso também me assustou, como se ele agora estivesse magoado por eu não ter correspondido aos sentimentos dele, como se eu fosse a errada. Naquela noite, quando estava a estender roupa no quintal, ele passou por mim e disse baixinho: Sempre achei que a senhora fosse diferente, mas afinal é como as outras. Não respondi, só fechei os olhos e percebi ali que aquilo não ia parar, que ele não ia desistir, que a minha fuga, o meu silêncio, só alimentavam o jogo dele. Comecei a adoecer. A cabeça doía todos os dias. A tensão subia, o coração acelerava por qualquer motivo. A minha filha queria marcar médico, mas eu dizia que era só o calor. No fundo, eu sabia. Era o peso da verdade a esmagar-me por dentro.
Foi então que decidi começar a escrever tudo num caderno. Todas as frases que ele dizia, os dias, as horas. Não para denunciar, mas porque se algum dia algo me acontecesse, alguém precisava de saber. A minha filha precisava de ter provas. Eu não podia partir deste mundo com aquele silêncio colado à boca. E ao escrever comecei também a lembrar de outras coisas, de como a sociedade nos ensina a calar, de como ser mulher, especialmente mulher idosa, é ser invisível. A ninguém interessa o que sentimos. Somos avós, somos mães, somos cuidadoras, mas não somos pessoas com dor, com medo, com limites. Numa dessas noites em que escrevia, caiu uma lágrima sobre a página, e eu percebi. Eu não queria mais viver assim, mas o que eu podia fazer? Denunciar? A quem? Ele nunca me tocou, nunca gritou. As palavras dele eram sempre ditas com um sorriso, um elogio disfarçado, um sussurro envenenado. E eu no meio de tudo isso, sozinha. Comecei a afastar-me dele como quem foge do fogo, devagar, mas constantemente. Não queria levantar suspeitas na minha filha, então mantinha as aparências. Falava o mínimo com ele. Evitava qualquer tipo de contacto, até os mais simples. Já nem olhava nos olhos dele. Se ele me perguntava qualquer coisa, eu respondia olhando para o chão. Mas ele percebia, e aquilo parecia irritá-lo mais do que qualquer palavra minha. A ausência do meu olhar, a falta de atenção, tudo isso era para ele um desafio. E como todo homem que não suporta ser ignorado, ele começou a apertar. Começou a procurar-me com mais frequência quando a minha filha não estava. Perguntava onde eu ia, com quem falava, quanto tempo ia demorar no mercado. Certa vez eu estava no quintal a regar as plantas e ele apareceu por trás calado. Só ficou ali a olhar. Quando me virei, ele disse: "A senhora já foi muito bonita, sabia?" Fiquei gelado, mas não respondi. Continuei a regar como se ele não estivesse ali. Por dentro só Deus sabe o que eu sentia. Numa tarde de domingo, ele bebeu mais do que o habitual. A minha filha estava com a bebê no colo, adormecida no sofá. Ele sentou-se à mesa da cozinha, onde eu estava a preparar um chá, e disse: "Mãe, às vezes eu acho que casei com a mulher errada." Aquilo foi demais. Virei-me firme, olhei para ele e disse com a voz mais dura que consegui: "Cuidado com as palavras, Pedro. Tem coisas que não se dizem nem por brincadeira." Ele riu, com aquele riso cínico que me fazia doer o estômago. Levantou-se e foi-se embora, como se nada fosse. Mas naquele dia, dentro de mim, algo mudou. Eu percebi que ele não ia parar, que ele testava os meus limites, dia após dia, e só não passava de certo ponto porque eu ainda resistia. Mas até quando eu conseguiria resistir? Naquela noite fui até o quarto da minha filha, enquanto ela penteava o cabelo. Ela sorriu para mim e disse: "Mãe, o Pedro quer que a gente pense em comprar uma casinha aqui perto. Disse que queria que a senhora ficasse com a casa toda, só para si." Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. A casa era minha, sim, do meu falecido marido, deixada para mim em testamento. Mas aquela sugestão não era generosidade, era afastamento, era estratégia. Ele queria tirar a filha de casa e me deixar sozinha, vulnerável. Sorri como pude e disse: "Filha, por enquanto não vejo necessidade disso. Aqui temos espaço e gosto de ter vocês por perto." Ela assentiu com a cabeça, sem desconfiar de nada, e eu de novo voltei a engolir a verdade. Nas semanas seguintes ele passou a evitar-me mais. Não falava tanto, não fazia insinuações, mas havia um silêncio tenso, carregado de ressentimento. A cada vez que eu entrava numa divisão, ele saía. A cada palavra que eu dizia, ele respondia com um seco, impaciente. E de forma estranha isso começou a doer-me de outro jeito, não porque eu quisesse a atenção dele, Deus me livre, mas porque agora ele parecia preparar outra coisa, algo mais frio, mais calculado. Um dia a minha filha chegou do trabalho com os olhos vermelhos. Disse que estava cansada, que tinha discutido com o Pedro por uma bobagem.
Eu quis perguntar mais, mas não quis parecer intrometida. Só disse: Os casais discutem, filha, mas o importante é saber ouvir e ser ouvida. Ela olhou para mim e disse uma frase que me gelou por dentro. Às vezes acho que ele fala melhor consigo do que comigo. Fiquei sem resposta. A verdade é que ele nunca falava comigo, pelo menos não na frente dela. Mas essa frase da minha filha era um aviso, uma brecha. E eu entendi. Talvez ela começasse a ver. Talvez algo dentro dela estivesse a despertar. Depois disso, decidi que precisava preparar-me. Não podia continuar a viver naquele medo todos os dias. Comecei a guardar algum dinheiro num envelope dentro do roupeiro. Não era muito, mas daria para pagar um autocarro, uma pensão por uns dias. Comecei também a arrumar documentos importantes, bilhete de identidade, cartão de saúde, coisas que eu nem tocava há anos. Não sabia o dia, nem o motivo, mas sentia que algo ia acontecer, que uma hora ia ser demais, e que quando esse dia chegasse eu tinha de estar pronta, nem que fosse para sair de casa no meio da madrugada. Acordava com o coração acelerado quase todos os dias. Sonhava com gritos, portas a bater, com a minha filha a chorar. E cada vez mais eu sentia que o silêncio já não me protegia. Ele estava a tornar-se uma prisão. Prisão, 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 prisão. A única coisa que ainda me mantinha de pé era a minha neta, quando ela vinha ter comigo, com aqueles bracinhos pequeninos, e dizia vovó, era como se o mundo parasse de girar por uns instantes. Aquilo era amor puro, inocente, e eu prometi a mim mesma, ali, em silêncio. Por ti, minha menina, eu aguento mais um dia. Aquela noite eu nunca vou esquecer. Era um sábado, e como sempre o Pedro tinha bebido, mas desta vez não era só vinho ou cerveja. O cheiro era forte, parecia algo mais pesado. A minha filha estava com dores de cabeça e deitou-se cedo com a bebê. Fiquei sozinha na sala a ver televisão em volume baixo, só para não ouvir o silêncio da casa. Ele entrou na sala sem avisar. Sentou-se no sofá em frente e ficou a olhar para mim. Não disse nada por uns bons minutos, apenas bebia e olhava. Eu fingia não reparar, mas o coração já batia descompassado. Sabia que aquela noite não ia acabar bem. Então ele falou: A senhora acha que eu sou mau, não é? Fingi surpresa, olhei de lado e disse apenas: Acho que estás bêbado. Devias ir deitar-te. Ele levantou-se cambaleando um pouco e veio até mim. Ficou de pé, parado, entre mim e a porta. A luz da televisão fazia sombras estranhas no rosto dele. E aí ele disse com uma voz arrastada: Eu falo o que sinto. Não sou como os outros, eu sempre achei que havia algo entre nós. Senti um arrepio no corpo inteiro. Levantei-me devagar, com medo, e respondi com firmeza: Pedro, para com isso. És casado com a minha filha. Respeita a tua casa, respeita-me a mim. Ele deu um passo para trás e por um segundo achei que ia sair. Mas então ele sorriu, um sorriso frio, e disse: A senhora pode fingir o que quiser, mas eu sei o que vejo no seu olhar. Saí da sala sem dizer mais uma palavra. Fechei a porta do meu quarto e encostei-me contra ela, a tremer. Tinha medo que ele tentasse entrar, medo de gritar e acordar a minha filha. Mas nada aconteceu. Fiquei ali, sentada no chão, até o sol começar a nascer. Na manhã seguinte, a minha filha notou que eu estava diferente. Perguntou se estava doente, se precisava de médico. Eu disse que era só cansaço, que era idade, e ela acreditou, como sempre. Mas por dentro eu estava num limite. Já não era só medo. Era uma mistura de revolta, vergonha e, sobretudo, uma dor funda por me ver naquela situação. Como é que, com tantos anos de vida, depois de tantas lutas, eu me via ali dentro da minha própria casa, com medo? Comecei a escrever mais. Preenchia páginas e páginas do meu caderno, como se ao escrever pudesse esvaziar a alma, cada palavra dele, cada gesto, cada sensação.
tudo estava ali, e um dia, com mãos trêmulas, coloquei o caderno dentro de uma caixa e escondi no fundo do armário da roupa de inverno. Eu já não sabia se um dia teria coragem de entregar a minha filha, mas pelo menos estava ali. A verdade estava ali. Numa tarde fui até a mercearia da vila, como fazia sempre. Lá encontrei a dona Carminda, uma senhora viúva que sempre foi muito discreta. Ela notou no meu rosto algo estranho. Perguntou: "A menina está bem? Tem estado tão calada ultimamente?" E por um momento eu quase contei. A garganta fechou-se, os olhos encheram-se de lágrimas, mas voltei a sorrir e disse que era só o calor, como sempre. A vergonha de contar era quase tão grande quanto a vergonha de calar, porque lá no fundo é que eu ainda me sentia culpada, como se eu tivesse feito algo para atrair aquele comportamento, como se de algum modo tivesse permitido. Mas eu sabia que não, eu sabia. Comecei a fazer planos, a ver se havia algum quarto disponível na casa paroquial. Pensei até em escrever ao padre, mas depois lembrava-me da minha neta, pequena, inocente, doce, e da minha filha, ainda tão cega, tão cheia de esperança, e tudo se complicava, porque sair sem dizer nada era covardia, mas ficar naquele sofrimento já não era opção. Naquela semana evitei a casa ao máximo. Passei mais tempo no quintal, mais tempo na igreja. Cheguei a passar uma tarde inteira sentada no banco do fundo, a olhar para as velas acesas. Pedi a Deus um sinal, qualquer coisa. E o sinal veio numa forma estranha. Uma noite ouvi a minha filha a chorar no quarto. Fui até a porta e bati de leve. Ela tentou disfarçar, mas a voz dela falhava. É só uma discussão, mãe. Ele anda estressado com o trabalho. Não insisti, mas algo no tom dela me disse que aquilo não era só uma discussão qualquer. Pela primeira vez percebi que o Pedro não era apenas um problema para mim. Ele também estava a miná-la, minha filha. Talvez de forma diferente, talvez mais subtil, mas estava. E foi aí que decidi que não podia mais adiar. Ia proteger a minha filha, mesmo que ela não entendesse, mesmo que me odiasse no início. Eu ia dizer-lhe a verdade, ia contar tudo. Mas antes precisava organizar bem as palavras, precisava encontrar um momento, porque destruir a ilusão de alguém também é uma forma de violência, e eu não queria feri-la mais do que já estava ferida. Escrevi uma nova carta, mais curta, mais direta, e escondi na mesinha de cabeceira dela. Se eu não conseguisse falar, ao menos que ela lesse, que soubesse. Naquela noite, antes de dormir, olhei-me ao espelho, o rosto enrugado, os olhos fundos, o cabelo branco, e perguntei à mulher que ali estava: "Fizeste tudo o que podias?" A resposta foi um sussurro dentro de mim: "Ainda não, mas estás quase." O dia em que ele repetiu as palavras foi o dia em que tudo dentro de mim se quebrou. Já não era só cansaço, não era só medo, era dor. Uma dor funda, seca, que me roía por dentro como bicho escondido debaixo da pele. A casa estava silenciosa naquela noite. A minha filha tinha levado a bebê ao centro de saúde porque estava com febre. O Pedro ficou em casa e eu também. Não podia evitar, mesmo querendo. Sabia que devia sair, inventar uma desculpa, qualquer coisa, mas as pernas não obedeciam. O corpo cansado, a alma esgotada. Fiquei. Ele apareceu na cozinha por volta das 8 da noite. Trazia uma garrafa de vinho na mão, já pela metade. Sentou-se na mesa, olhou para mim e disse com a voz lenta: "Sabe, mãe, às vezes penso que se a senhora fosse 10 anos mais nova, tudo seria diferente." Não levantei os olhos, continuei a descascar batatas com as mãos a tremer, mas ele insistiu. "Já imaginou? Nós dois, numa casa pequena, no campo. A senhora sempre a cuidar de mim, como cuida agora." A faca caiu-me da mão. O barulho foi seco, direto. Levantei-me devagar, fui até o lava-louça e lavei as mãos. O coração batia tão forte que pensei que ele podia ouvir. A raiva e o nojo misturavam-se com o medo. Virei-me para ele.
Olhei-o nos olhos pela primeira vez em muito tempo e disse com voz firme e mais baixa: Tu não tens vergonha? Tu és casado com a minha filha. Tu dormes com ela na mesma cama e depois vens aqui dizer essas coisas? Ele sorriu, um sorriso cínico, quase desafiador. A senhora nunca pensou nisso? Nenhuma vez? Eu dei um passo em frente e respondi, sem tremer: Nem em sonho. E se voltares a falar comigo assim, juro-te que ponho-te fora desta casa com as minhas próprias mãos. Tu não sabes do que sou capaz, Pedro. Tu achas que eu sou fraca porque sou velha, mas eu vivi coisas que tu não imaginas. Ele levantou-se, agarrou a garrafa e saiu sem dizer uma palavra. Deixou-me ali, sozinha, a chorar em silêncio. Pela primeira vez eu tinha levantado a voz, mas em vez de sentir alívio, sentia culpa, porque, mesmo com tudo aquilo, ainda havia uma parte de mim que não queria que a minha filha soubesse. Uma parte de mim que ainda queria protegê-la da dor. No dia seguinte, reparei que a minha filha estava estranha, calada, distante, como se tivesse ouvido algo ou sentido alguma coisa fora do lugar. Perguntei-lhe se estava tudo bem e ela respondeu: Está, só cansada. Mas os olhos dela, os olhos não mentiam. Nos dias que seguiram, o Pedro ficou diferente, não me dirigia a palavra. Saía cedo, voltava tarde e quando estava em casa evitava-me. E curiosamente, essa ausência de palavras doía de uma forma estranha, como se de alguma forma perversa eu tivesse me habituado à presença dele, mesmo sendo uma presença tóxica. Era como um silêncio com cheiro a veneno, como se algo estivesse a cozinhar por dentro dele. Comecei a ter medo de que ele fizesse algo pior, não comigo, com a filha, porque um homem como ele, quando perde o controle, vira um monstro. E eu já tinha visto isso na vida, sabia os sinais. Fui à igreja. Sentei-me no último banco, de novo. Fiquei lá quase uma hora sem dizer nada, só a olhar para o altar. Uma senhora sentou-se ao meu lado. Era a dona Estela, que tinha perdido o filho no acidente anos atrás. Ela olhou para mim e perguntou: Está tudo bem, minha filha? Quis dizer que sim, mas a voz não saiu. Só consegui encolher os ombros e os olhos encheram-se de lágrimas. Ela pôs a mão na minha e ficamos assim. Silêncio e consolo. Às vezes, só isso basta. Quando voltei para casa, encontrei a minha filha a arrumar o armário. Ela parecia nervosa. Perguntei se precisava de ajuda e ela respondeu: Não, só estou a reorganizar as coisas do Pedro. O coração gelou-me. O que ela queria dizer com aquilo? Ia sair? Ia pô-lo fora? Ou era só uma limpeza qualquer? Não tive coragem de perguntar. Mais tarde naquela noite, ela veio ao meu quarto com a neta nos braços, já a dormir. Sentou-se na beira da minha cama e disse: Mãe, alguma vez o Pedro te tratou com falta de respeito? Fiquei em silêncio. Aquela pergunta era como um corte. Não sabia se era o momento certo, se era agora. Ela repetiu: Mãe, por favor, não me escondas nada. Só quero saber a verdade. Olhei para ela. Os olhos dela estavam cheios de dúvidas, mas também de medo, e foi aí que percebi. Ela sabia. Talvez não tudo, mas sabia que algo estava errado. Peguei na mão dela com cuidado e disse: Filha, há coisas que uma mãe aguenta calada para proteger os filhos, mas talvez eu tenha errado ao ficar calada tanto tempo. E parei ali, porque a bebê se mexeu, choramingou, e o momento passou. Ela levantou-se, agradeceu-me com um beijo na testa e saiu. Mas eu sabia, a conversa não tinha acabado, estava só a começar. Começar, 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 começar. Depois daquela noite, o ar dentro da casa já não era o mesmo. Tudo parecia mais pesado, mais denso. A minha filha andava calada, como se carregasse uma dúvida no peito que a impedia de respirar. E eu andava a contar os minutos. A cada passo do Pedro pelo corredor, a cada olhar de canto,
Eu esperava a próxima provocação, a próxima frase envenenada. Mas ela não veio. Durante vários dias ele ficou em silêncio. Evitava tanto a mim quanto a própria esposa. Parecia que ele sentia que algo estava a fugir-lhe do controle. E talvez estivesse. Um fim de tarde, enquanto eu costurava a janela, vi a minha filha sentada sozinha no quintal, com a bebê a brincar aos seus pés. O olhar dela estava longe, perdido, e aquilo partiu-me. Eu sabia que não podia adiar mais. O que quer que ela estivesse a suspeitar, ela merecia saber, não só pelo que o Pedro me fazia, mas porque aquele silêncio estava a envenenar tudo. Esperei a noite cair. Depois do jantar, ela foi pôr a menina a dormir e ficou a arrumar a cozinha. Fui até lá, sentei-me na cadeira junto à mesa e disse, com a voz firme mais baixa: Preciso falar contigo, é importante. Ela virou-se para mim devagar, com os olhos atentos, como se já soubesse o que vinha. É sobre o Pedro, não é? Assenti com a cabeça. As palavras custavam a sair. A garganta apertava, mas eu forcei. Filha, o Pedro não me respeita. Já faz muito tempo. Ele diz coisas que nunca devia dizer a uma sogra. Olha-me de uma maneira que não é certa. Já me disse que pensa que me ama mais do que a ti. Ela ficou em silêncio. Não chorou, não gritou, só ficou ali, parada, como se o tempo tivesse congelado. Desde quando? Perguntou ela com a voz embargada. Desde quase o início. Desde que vieram morar comigo. Ela tapou o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro seco, sem som, como quem já sabia, mas não queria acreditar. Eu suspeitava, mas pensava que era coisa da minha cabeça. Ele anda estranho, frio, e às vezes, quando fala de ti, fala com um jeito que me incomoda, mas eu achava que era ciúmes meus. Levantei-me, abracei-a. O corpo dela tremia, e naquele momento não éramos mais mãe e filha. Éramos duas mulheres quebradas, duas mulheres enganadas por um homem com sorrisos falsos e palavras mansas. Desculpa, filha, sussurrei. Eu devia ter te contado antes, mas eu só queria proteger-te. Ela afastou-se um pouco, limpou o rosto e disse: Tu protegeste-me, mãe. O erro foi dele, não teu. Ficamos ali juntas durante um bom tempo, sem dizer mais nada, porque às vezes, quando a dor é muita, o silêncio é o único consolo. No dia seguinte, ela arrumou as coisas dele num saco preto. Esperou que ele chegasse do trabalho, sentou-se com ele na sala e disse-lhe que sabia. Eu ouvi tudo do meu quarto. Ela não gritou, só falou, direta, clara. E ele tentou negar no início. Depois tentou virar o jogo, dizendo que eu é que tinha ilusões, que eu estava carente, que inventava tudo. Mas a minha filha olhou nos olhos e disse: A minha mãe é mais mulher do que tu serás homem a vida inteira. E com isso levantou-se, entregou-lhe o saco com as roupas e mandou-o embora. Ele saiu, sem bater à porta, sem gritar, sem violência, só com aquele olhar que me deu arrepios até ao último fio de cabelo. Um olhar de derrota, mas também de ameaça, como se dissesse: isto ainda não acabou. Fechei a porta à chave assim que ele saiu, e durante dias vivi com medo que ele voltasse. Mas ele não voltou. A minha filha passou os primeiros dias como um fantasma. Fazia tudo no automático. Eu cuidava da neta, tentava manter a rotina, mas dentro daquela casa ainda havia restos de sombra, de medo, de silêncio. Era como se o corpo dele ainda pairasse nos cantos da sala. Uma semana depois, encontrei a carta que tinha escondido na mesa de cabeceira dela. Ela deixou-a sobre a minha cama com uma pequena flor em cima. Um gesto simples, mas cheio de perdão, de cumplicidade. De tudo, disse ela mais tarde ao jantar. E agora entendo. Entendo o teu olhar, o teu cansaço, e também me entendo a mim. Fui cega, mas agora estou desperta. E nesse momento percebi que algo se tinha quebrado, mas outra coisa tinha nascido.
um laço novo entre nós, um entendimento que só o sofrimento traz. Começamos devagar a reconstruir a vida. Fizemos pequenas mudanças na casa, trocamos os móveis de sítio, pintamos uma parede. Era como se, mudando o que era visível, conseguíssemos apagar um pouco do que era invisível. E eu, pela primeira vez em muito tempo, comecei a dormir com a porta aberta. Com o passar dos dias, a casa começou a respirar de novo. Era como se o ar circulasse melhor, como se as paredes, antes apertadas pelo silêncio, tivessem sido lavadas. A presença dele desapareceu aos poucos, não de todo, claro, mas o cheiro dele, a sombra, a tensão nos cantos. Tudo foi esmorecendo. A minha filha voltou a sorrir, mesmo que fosse um sorriso pequeno, curto. A neta parecia mais leve, como se até ela, tão pequena, também tivesse sentido aquele peso antes. E eu comecei a sair mais de casa, ir ao mercado sem olhar para trás, passar na igreja sem pressa, sentar-me na praça, ver o movimento do povo, coisas simples que antes pareciam luxos. Mas o que eu não dizia a ninguém é que, mesmo com a paz a voltar cá dentro, havia feridas abertas. Eu não conseguia esquecer. Não é que eu quisesse alimentar a dor, mas ela estava ali. E mais do que isso, havia uma culpa que não me deixava. Uma parte de mim sentia que tinha permitido aquilo por tempo demais, que devia ter protegido a minha filha mais cedo, que devia ter sido mais corajosa. Uma manhã, enquanto tomávamos café na varanda, ela olhou para mim e disse: Mãe, o Pedro tentou tocar em ti alguma vez? A minha mão parou a meio do movimento. O coração deu um salto. Respondi com a verdade. Não, mas o que dizia bastava para ferir. Ela assentiu com a cabeça. Ficamos em silêncio por uns minutos. Depois ela acrescentou: Ele sempre teve palavras bonitas, sabes? Mas agora, olhando para trás, percebo que eram bonitas demais. E havia um jeito, um excesso, como se estivesse sempre a representar. Eu quis dizer-lhe que aquilo não era culpa dela, que a culpa era de um homem que confundia desejo com direito, que usava o charme como arma, mas não disse, porque naquele momento ela também precisava descobrir as coisas por si. Alguns dias depois, ela decidiu procurar ajuda. Começou a fazer sessões com uma psicóloga da vila vizinha. Disse-me que queria entender como tinha permitido aquilo, como não tinha visto sinais. E eu, emocionada, disse-lhe que tinha muito orgulho dela. Estás a ser mais forte do que eu alguma vez fui, disse-lhe com os olhos marejados. Ela apertou a minha mão sobre a mesa e respondeu: Eu só estou a continuar o caminho que tu começaste, mãe. Essas palavras ficaram a ecoar dentro de mim o resto do dia. Pela primeira vez, em muito tempo, eu senti que o que vivi, por mais doloroso que tenha sido, talvez tivesse servido para alguma coisa, para abrir os olhos dela, para proteger aquela menina pequena, a minha neta, para quebrar um ciclo que vinha de longe. Uma tarde decidi visitar o túmulo do meu marido. Levei flores. Fiquei de pé ali a olhar para a pedra fria e falei baixinho. Eu perdoei-te, sabes? Já há muito tempo, mas agora percebo que o que sofri contigo me ensinou a reconhecer os sinais, e graças a isso, salvei a nossa filha de outro tipo de violência, mais escondida, mais traiçoeira. Senti uma brisa leve passar, e não sei se era vento ou consolo, mas saí dali mais leve. Quando voltei para casa, encontrei a minha filha a brincar no chão com a bebê. Riam as duas, deitadas sobre o tapete da sala. E naquele instante, um pensamento atravessou-me. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu rompi com o silêncio. Eu não fui como a minha mãe, que sofreu calada até o fim. Eu falei. Mesmo tarde, eu falei. Nessa noite, escrevi a última página no meu caderno. Já estava velho, amarelado, com folhas dobradas. Escrevi: Hoje o sol entrou na sala pela primeira vez em muito tempo. Não pelo vidro, mas pela alma. A casa está mais limpa. A dor ainda está aqui, mas já não comanda. Hoje senti que sou finalmente livre. Fechei o caderno com cuidado, não chorei, não rezei, apenas respirei fundo.
Pela primeira vez o ar parecia inteiro. Com o tempo, o corpo começou a acalmar, mas o coração ainda andava em sobressaltos. Mesmo sem ele na casa, ainda demorava a acreditar que tudo aquilo tinha mesmo terminado. Às vezes acordava de noite a pensar que tinha ouvido passos no corredor ou a voz dele, baixa, chamando mãe com aquele tom fingido de carinho. Mas era só o silêncio, agora um silêncio verdadeiro. A minha filha também demorou a encontrar o equilíbrio. Tinha dias bons em que ria com a bebê, arrumava a casa, fazia planos, mas também tinha dias cinzentos em que ficava sentada no sofá com um olhar perdido, como quem conversa com um passado que se recusa a ir embora. Mãe, disse ela numa dessas manhãs, achas que um dia vou conseguir confiar em alguém outra vez? Demorei a responder, porque essa pergunta doía, porque eu mesma já não sabia se era capaz de confiar em mais alguém depois de tudo, mas olhei para ela, para a neta que dormia no colo, e disse: Vais, com tempo e com calma, mas vais. Ela assentiu. Depois beijou minha mão e disse: Obrigada por não me deixares afundar. Mas verdade seja dita, eu é que devia agradecer a ela, porque, se não fosse por ela, eu talvez tivesse continuado calada. Talvez tivesse suportado ainda mais tempo, em silêncio, a vergonha e o medo. Ver que ela teve força para agir fez com que eu também me levantasse por dentro. Na vila, as pessoas começaram a perguntar. É claro que perguntaram. Ninguém sai de casa de um dia para o outro sem levantar mexericos. Algumas vinham com a desculpa da amizade. A filha está bem? Não vimos mais o Pedro. E eu sempre com uma resposta simples. A vida às vezes muda os caminhos, mas está tudo bem, sim, graças a Deus. Não valia a pena explicar, porque ninguém entenderia a fundo, e também porque eu já não precisava da aprovação de ninguém. Depois de tudo o que passei, percebi que há dores que só quem vive é que sabe medir. O resto é só curiosidade. A única que ficou verdadeiramente ao meu lado foi a dona Estela. Começou a passar mais vezes lá em casa, trazer broas, bolinhos, chá. Sentávamos-nos no quintal a conversar sobre a vida. Às vezes sobre banalidades, outras vezes sobre feridas antigas. Ela tinha perdido um filho. Eu quase que perdi a filha para uma mentira. De algum modo, entendíamos-nos sem precisar dizer muito. Um dia, enquanto regávamos as plantas, ela disse: Sabes, às vezes Deus não nos livra da dor, mas dá-nos ferramentas para aguentar. E era verdade. Comecei a sentir necessidade de arrumar não só a casa, mas também a minha memória. Desfiz-me de roupas antigas, do cheiro dele nos tecidos, das chávenas que ele usava. Mandei lavar as cortinas, mudei os lençóis, dei um jeito no sofá, coisas simples, mas que tinham valor simbólico, como se cada troca limpasse mais um pouco da sombra. A minha filha decidiu procurar um advogado para oficializar a separação. Disse que não queria mais pontas soltas, e eu admirei isso nela. A coragem, a lucidez. Não era uma mulher fraca, era uma mulher que tinha sobrevivido, tal como eu. Mãe, disse ela um dia, achas que estou a ser fria? Não, filha, estás a ser justa contigo mesma e com a tua filha. Estás a ensinar-lhe que mulher nenhuma deve aceitar viver em silêncio. E foi nesse momento que percebi que, mesmo que tudo tivesse sido horrível, mesmo que me tivesse doído cada segundo, alguma coisa boa tinha nascido. Uma força, uma clareza e, sobretudo, um novo tipo de amor entre mim e a minha filha. Não só o amor de sangue, mas o amor de duas mulheres que, apesar de tudo, continuam de pé. Começamos a sonhar com o futuro. Ela falou em voltar ao lar a estudar, em tirar um curso técnico, talvez mudar de cidade. Eu, pela primeira vez em muitos anos, pensei em viajar, ver o mar de outro lugar, sentar-me noutros bancos de igreja, respirar outros ares. A neta crescia saudável, alegre, chamava-me vovó com um brilho nos olhos. Corria pelo quintal como se o mundo fosse um lugar seguro, e naquele riso leve eu via a esperança.
Vi a certeza de que o ciclo tinha sido quebrado, que ela ia crescer livre. Numa dessas tardes, sentei-me a escrever mais uma vez no caderno. Mesmo já tendo terminado a história, senti vontade de acrescentar algo. Hoje sorri sem medo, não porque tudo está perfeito, mas porque, apesar de tudo, eu continuo aqui, inteira. Marcada, sim, mas inteira. E fechei o caderno com cuidado. Guardei-o como quem guarda um testemunho, não para ficar presa ao passado, mas para nunca esquecer do caminho que percorri até voltar a respirar em paz. Os dias voltaram a ter cheiro de comida fresca e som de gargalhadas pequenas da minha neta a correr descalça pela casa. Mas dentro de mim ainda havia algo por fechar. Um nó antigo que tinha começado antes mesmo do Pedro, antes até do meu casamento. Era uma coisa mais funda, uma sensação de que por toda a vida eu fui levada a aguentar, a calar, a engolir. Desde miúda que aprendi a não levantar a voz. A minha mãe dizia que mulher bem criada era aquela que não respondia, que baixava os olhos, que se comportava. E eu, como tantas da minha geração, cresci com essa ideia de que suportar era sinônimo de ser forte. Mas agora, com 60 e poucos anos, percebo que não, que suportar tudo não é força, muitas vezes é medo. E eu tive medo durante anos, medo do meu pai, medo do meu marido e depois medo do Pedro. E só agora, depois de tudo, é que me dei conta de que o medo tinha sido a companhia mais fiel da minha vida, mais do que o amor, mais do que a fé. Comecei a ter vontade de falar sobre isso com outras mulheres, não para fazer escândalo, não, nunca fui disso, mas para partilhar, porque sei que há muitas como eu que vivem com medo dentro da própria casa e pensam que é normal, que acham que aquilo que sentem é coisa da cabeça, exagero, fraqueza, e não é. Falei com a dona Estela sobre essa ideia. Ela ouviu-me com atenção, depois disse: talvez seja isso que falta nas aldeias. Espaço para as mulheres dizerem que têm medo, porque todos ouvem os homens quando gritam, mas ninguém ouve uma mulher quando ela cala. Essas palavras ficaram comigo. Um sábado à tarde, pedi ao padre da paróquia para usar o salão da igreja para um encontro entre mulheres da vila. Disse-lhe que queria apenas reunir senhoras para uma tarde de conversa, partilha, chá e bolinhos. Ele olhou-me curioso, depois assentiu com um sorriso gentil. Se é para o bem, Dona Maria, a casa de Deus está aberta. E assim, numa tarde simples de sol brando, sentamo-nos umas 10 mulheres no salão. Começamos a falar de costura, de netos, de receitas, até que eu contei um bocadinho da minha história. Sem nomes, sem detalhes demasiado íntimos, mas suficiente para que o silêncio se quebrasse. E uma a uma outras também falaram. Uma senhora contou que o marido há anos dizia que ela era inútil. Outra disse que o genro fazia piadas sobre o corpo dela. Outra confessou que nunca ninguém tinha perguntado se ela estava feliz. Choramos, rimos, e ali, naquela sala simples entre bolachas caseiras e chá de cidreira, criamos algo que nenhuma de nós sabia que precisava: apoio. A minha filha ajudou-me a organizar outros encontros. Disse que queria participar, ouvir, talvez até falar um dia. Aos poucos, tornamo-nos mais que sobreviventes, tornamo-nos testemunhas. Mulheres que passaram por coisas, sim, mas que agora escolhiam contar, não esconder. Um dia escrevi no caderno: falar não apaga o passado, mas dá luz a tudo aquilo que por tanto tempo esteve às escuras. E essa luz começou a crescer em mim, 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 em mim. Voltei a pentear o cabelo com mais cuidado, a passar batom claro só de vez em quando, a usar vestidos floridos que há anos estavam guardados. Não era vaidade, era um gesto pequeno de quem começa a voltar para si. Até o meu corpo pareceu agradecer. As dores nas costas, a tensão no peito, o peso nos ombros, tudo foi diminuindo. Não que tivesse desaparecido,
mas era mais suportável, como se o corpo, agora que podia respirar, tivesse deixado de gritar. Numa das noites mais serenas daquele verão, sentei-me no alpendre com a minha filha. Víamos a neta dormir no berço portátil, ao nosso lado, com o barulho dos grilos ao fundo. Acreditas que um dia vamos esquecer tudo isso? Ela perguntou. Não, esquecer não, respondi, mas vai deixar de doer. Um dia vai ser só uma lembrança, como uma cicatriz. A gente olha, lembra, mas já não sangra. Ela ficou calada, depois disse: Mas sabes que te admiro muito? Olhei para ela, ainda tão nova e tão crescida ao mesmo tempo. E eu admiro-te a ti, filha, tu cortaste um ciclo. Isso, isso é um ato de coragem. E ali, no meio da noite calma, senti que a vida, mesmo com todas as feridas, ainda tinha um jeito de nos surpreender. Com ternura, com laços novos, com esperança. O verão passou como uma brisa ligeira, e com ele levou parte da dor mais aguda. O tempo tem esse jeito estranho de ir suavizando o que parecia impossível de suportar. Quando chegou o outono, já não falávamos tanto do Pedro. Não porque o tivéssemos esquecido, mas porque ele já não era o centro das nossas conversas. Deixou de ser ferida aberta e passou a ser cicatriz. Visível, sim, mas fechada. A minha filha voltou a estudar. Matriculou-se num curso de formação para assistente administrativa. Acordava cedo, levava a bebê à creche e seguia de mochila às costas, com os olhos iluminados por uma vontade nova. Eu ficava com o coração apertado de orgulho. Por vezes sentava-me sozinha na cozinha, a beber o meu café, a pensar em como tudo podia ter sido diferente, mas ainda assim, o agora era bonito. E eu também comecei a mudar, não só por dentro. Comecei a sair mais, visitar feiras, caminhar pelas ruas da vila com mais leveza no andar. Já não andava com os ombros curvados, já não baixava os olhos quando encontrava alguém. Senti que tinha reencontrado um pedaço de mim que ficou perdido lá atrás, em algum lugar entre o casamento e o silêncio. Num desses passeios encontrei a Marta, uma prima afastada que há muito não via. Conversamos longamente e a certa altura ela disse: E sabes, Maria, eu nunca entendi por que é que ficaste tantos anos com teu marido. Toda a gente sabia que ele era difícil. Olhei para ela e respondi com uma calma que só a dor antiga dá, porque naquela altura a gente achava que aguentar era o nosso papel. Só hoje é que sei que há coisas que não se aguentam, se enfrentam. Ela ficou em silêncio, depois assentiu com a cabeça, e aquele momento ficou comigo, mais uma confirmação de que falar era preciso. Voltei a pegar no meu caderno. Já quase não tinha folhas, mas ainda havia espaço para mais algumas memórias, mais uns pensamentos. Escrevi: Há silêncios que matam devagar, mas há palavras que curam, ainda que ditas tarde, ainda que choradas. E cada palavra escrita era como libertar mais um pedaço do passado. Já não escrevia com raiva, nem com medo. Escrevia com sabedoria, com a calma de quem sobreviveu. A casa também foi mudando. A minha filha pintou a sala de uma cor nova, um amarelo suave que trazia calor mesmo nos dias frios. Mudamos móveis de lugar, tiramos cortinas antigas, colocamos plantas novas nas janelas. Era como se quiséssemos mostrar às paredes e a nós mesmas que já não éramos as mesmas mulheres de antes. Numa tarde de domingo, a minha filha chegou com um convite. Querias ir comigo e com a pequena até Lisboa. Passar uns dias? No início hesitei. Não estava habituada a sair da vila. A cidade, com o seu barulho e pressa, sempre me assustou um pouco. Mas depois pensei, por que não? Já tinha passado por tanto. O que era uma viagem comparado com tudo o que enfrentei? Fomos. Foram 3 dias curtos, mas bonitos. Andamos de autocarro, comemos pastéis de nata num café antigo, visitamos o Tejo e até tiramos fotografias, algo que eu nunca liguei muito. Mas ao ver a minha neta a rir, com os cabelos ao vento e as mãos cheias de areia, senti uma alegria que há muito não me visitava. À noite, no quarto do hotel, olhei pela janela e pensei: ainda tenho tempo.
Tempo para rir, para viver, para recomeçar. E aquilo deu-me um conforto que nenhuma missa, nenhum conselho, nenhuma reza me tinha dado até então. Voltamos à vila com os rostos cansados, mas as almas leves. E desde então, algo em mim assentou, como se tudo aquilo, a dor, o silêncio, a vergonha, tivesse finalmente encontrado o seu lugar. Voltei a visitar o salão da igreja, agora não só para ouvir, mas para falar. Partilhei um pouco da minha história com um grupo de mulheres mais novas, e uma delas, no final, aproximou-se e disse: Obrigada, Dona Maria, as suas palavras são como um abraço. E eu sorri, porque entendi que a minha história, mesmo dolorosa, tinha valor, tinha peso, e mais ainda, podia ser ponte para que outras não passassem pelo mesmo. A minha filha também passou a escrever. Disse que queria guardar tudo o que sentiu, tudo o que aprendeu. Talvez um dia mostrar à filha quando ela crescesse. E para que ela saiba, disse-me, que mulheres não nascem para aguentar tudo, nascem para viver livres. E eu, ao ouvir isso, chorei. Mas foi um choro bom, daqueles que limpam, que fecham portas antigas e abrem janelas novas. Com o passar dos meses, percebi que a dor já não comandava os meus passos, claro, ela ainda estava ali. De vez em quando, uma memória surgia do nada, uma frase dita com veneno, um olhar atravessado, um medo antigo, mas não doía como antes, era como uma cicatriz que mesmo com o tempo ainda arde quando o frio chega, mas só arde, já não rasga. A rotina na nossa casa tornou-se serena. A minha filha, agora mais segura, mais inteira, começou a fazer planos que antes nunca se permitia fazer. Falou em candidatar-se a um emprego na Câmara, em alugar uma casinha pequena mais perto do centro. Eu sabia que aquele momento ia chegar, e por mais que o coração de mãe apertasse com a ideia de ela sair de casa de novo, também me enchia de orgulho vê-la caminhar com as próprias pernas. Se fores mesmo, quero ir contigo escolher os cortinados. Brinquei uma tarde enquanto ela fazia listas de coisas para comprar. Ela riu, um riso leve que já não escondia tristeza por trás. Depois disse: Claro, mãe, tu vais ser sempre parte de tudo. Às vezes, à noite, ficávamos as duas na cozinha, a beber chá e a conversar baixinho. Falávamos da vida como se fôssemos duas amigas, não mãe e filha. Falávamos do passado, sim, mas sem mágoa, com um tipo de sabedoria que só quem passou pelo escuro conhece. Numa dessas conversas ela disse: Sabes, eu ainda sonho com ele, não com carinho nem com saudade. Sonho que ele está aqui, a mentir, a manipular, a fazer-me sentir pequena, e acordo a tremer. Eu segurei a mão dela e respondi: Isso vai passar, mas é preciso respeitar esse luto, porque no fundo tu também perdeste algo, não só um casamento, mas uma ilusão. Ela assentiu em silêncio. E eu, que achava que já tinha vivido tudo o que havia para viver, comecei a descobrir outras formas de estar no mundo. Coisas simples. Sentar ao sol com um livro no colo, ir à missa não por obrigação, mas por vontade, cuidar das flores com mais ternura. Até comecei a escrever cartas, não para enviar, mas só para escrever, como se através das palavras eu arrumasse as emoções que ainda habitavam cá dentro. Numa dessas cartas escrevi: Hoje eu sou uma mulher com passado, sim, mas também com futuro. Não deixei que a dor fosse a última coisa a falar por mim. Fui até o fim do corredor escuro e abri a janela. A minha neta crescia linda. Já começava a formar frases completas, a correr com os pés desajeitados, a inventar histórias com os bonecos. E em cada gesto dela eu via um recomeço, uma nova página escrita sem o peso do silêncio que nós, mulheres da minha geração, carregamos por anos. Vó, tu és bonita, disse-me ela um dia do nada, enquanto brincava com as pulseiras de plástico. E eu ri, um riso sincero que saiu leve da garganta, porque pela primeira vez em muito tempo acreditei. Não bonita no sentido da vaidade, mas bonita por estar viva, por ter resistido, por ter reerguido o que parecia perdido. A vila também começou a mudar a seu modo, as mulheres falavam mais entre si.
Partilhavam pequenas dores, trocavam conselhos, ouviam-se sem julgar. Era como se o silêncio antigo estivesse finalmente a ser substituído por vozes firmes, calmas, mas determinadas. Eu não me via como líder de nada, mas sabia que, ao contar a minha história, tinha acendido uma vela num quarto escuro. E outras mulheres também acenderam as suas. Num sábado à tarde recebemos uma carta em casa. Era do Pedro, um envelope pardo com a caligrafia conhecida. A minha filha abriu na minha frente. Era uma carta curta, mal escrita, onde ele dizia que tinha começado terapia, que agora via as coisas com outros olhos, que pedia desculpa, não por tudo, mas pelo que ela achava que tinha acontecido. Ela leu até ao fim, dobrou a folha devagar, colocou-a de lado e disse: Ele ainda não entendeu nada, e eu também já não quero que entenda. Só quero que fique longe. Não dissemos mais nada. Queimamos a carta no quintal, em silêncio. Vimos as palavras dele virarem cinza, e naquele fogo pequeno senti um encerramento, uma libertação final. A vida continuava. Os dias tornaram-se mais leves. Os domingos tinham cheiro de bolo no forno e som de risos. E eu, que tantas vezes temia o futuro, agora esperava por ele com curiosidade. Comecei a escrever um novo caderno. Não de dor, mas de gratidão. Pequenas notas sobre os dias bons, sobre as coisas bonitas, como o som da chuva no telhado ou o cheiro do café pela manhã. Porque a vida, mesmo depois da dor, continua, e se a gente deixar, pode até ser doce de novo. À medida que os dias iam passando e o ar da vila se tornava mais fresco com a chegada do inverno, comecei a perceber que a história que carregava dentro de mim já não doía como antes. Continuava ali, sim, como uma fotografia antiga que a gente guarda numa caixa e só olha de vez em quando, mas já não era um peso nos ombros. Era apenas uma parte de mim. Numa manhã de céu nublado, enquanto varria o quintal, senti o cheiro das laranjeiras ao fundo e pensei: estou viva. Não só respirando, mas viva de verdade. Sentindo, observando, saboreando as pequenas coisas. E isso, depois de tudo, era uma vitória. A minha filha foi aprovada num concurso público e conseguiu um emprego fixo na Câmara Municipal. Chegou a casa com um brilho nos olhos que eu não via desde antes do casamento. Abraçou-me forte, quase a chorar. Mãe, eu consegui, vou começar de novo. E desta vez, por mim. Eu não consegui conter as lágrimas, disse-lhe com a voz embargada. É isso que quero para ti, filha. Um caminho teu. Sem medo, sem sombra, sem homem nenhum a dizer-te quem és. Ela riu chorando e respondeu: E eu só sou quem sou porque te tive como espelho. E aquilo para mim foi tudo. Mais do que qualquer desculpa do Pedro, mais do que qualquer justiça feita. Aquela frase foi o verdadeiro acerto de contas com a vida. A minha neta também estava a crescer. Já sabia desenhar casinhas tortas, escrever o nome dela com letras viradas e inventar histórias com a boneca preferida. Um dia veio até mim com uma folha de papel e disse: Vó, desenhei a nossa família. Olhei para o papel. Estava lá ela, a mãe e eu. Nenhum homem, nenhum pai, nenhum Pedro. E não era uma ausência triste, era apenas a verdade dela, simples e leve. Peguei no desenho e pendurei na parede da cozinha. Foi ali que percebi que a nossa família, embora diferente da que sonhamos um dia, era completa, inteira, com laços feitos de coragem e amor verdadeiro. As outras mulheres da vila continuavam a reunir-se, agora sem precisar de desculpas. Chamávamos de encontro das terças, mas no fundo era muito mais. Era um espaço de cura, de riso, de escuta. Partilhávamos receitas, sim, mas também histórias, algumas contadas com vergonha, outras com orgulho, mas todas verdadeiras. E ali eu compreendi: contar é o que nos salva, falar é o que nos une, e calar é o que nos adoece. Comecei a ser convidada para outros encontros. Uma vez fui até uma escola falar com adolescentes sobre respeito, sobre limites, sobre a importância de confiar nos instintos. No início estranhei. O que é que uma velha como eu pode ensinar a estes jovens? Pensei,
mas bastou abrir a boca e dizer: eu fui silenciada durante décadas. E só hoje, com esta idade, é que me permiti dizer: basta. E o silêncio na sala foi a resposta. As raparigas ouviam-me com olhos abertos. Os rapazes também. Uns cruzavam os braços, outros desviavam o olhar, mas todos escutavam. Porque ali estava uma mulher real que viveu na pele aquilo que muitos ignoram. E isso, só isso, já era uma semente plantada. Voltei para casa nesse dia com o coração cheio. Contei tudo à minha filha, que me abraçou com força. Tu não és só a minha mãe, és a voz de muitas. 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 E foi então que percebi. O que vivi não foi em vão, que o que me rasgou também me transformou, e que as cicatrizes que carrego não são feias, são marcas de quem lutou. A paz voltou à minha casa, mas não uma paz de silêncio forçado como antes. Agora era uma paz viva, feita de conversas à mesa, de brincadeiras de criança, de cheiros bons saindo do forno, de portas abertas sem medo. E no meio dessa calma surgiu uma surpresa. A Marta, aquela prima distante com quem reencontrei há meses, começou a visitar-me mais. Conversávamos longamente e ríamos como meninas. Um dia ela trouxe-me um cachecol feito por ela, cor de lavanda, e disse: fico tão bem contigo. Já pensaste em passar uns dias comigo na serra? Só nós duas. Chá, frio e silêncio bom. Fiquei sem resposta. Eu, habituada à solidão protegida da minha casa, não esperava esse convite. Mas sorri. Sorri de verdade e disse: talvez sim, talvez esteja na hora de eu aprender que há silêncios bons, que não magoam. E naquele sorriso eu soube: nunca é tarde para recomeçar, nem para criar novas memórias, nem para deixar que outras pessoas boas entrem na nossa vida. Talvez um dia eu vá, ou talvez não, mas só o facto de poder escolher, de saber que o medo já não manda em mim, já é uma liberdade que me emociona. A vida continuava. A vida, mesmo depois da dor, ainda me pertencia. E eu estava finalmente pronta para vivê-la, com verdade. O inverno chegou mais suave do que os anteriores. A brisa era fria, sim, mas não cortava como antes. Era um frio que convidava ao chá, aos cobertores, às histórias contadas junto da janela com o céu cinzento lá fora. E eu, sentada na poltrona antiga, com a manta azul que a minha filha me deu, sentia uma coisa que há muito tempo não me visitava: paz. Não era uma paz feita de ausência de problemas. Era uma paz madura, silenciosa, conquistada à força de lágrimas, de palavras difíceis, de noites mal dormidas. Uma paz que custou caro, mas que agora morava comigo. A minha filha finalmente encontrou uma casa nova, pequenina, perto do trabalho. Fomos juntas visitar, medir cortinas e escolher os tapetes. Ela dizia: quero que a nossa casa tenha luz, mãe. Depois de tudo o que vivemos, só quero que cada canto seja leve. E assim foi. Pintaram as paredes de branco, colocaram vasos com flores nas janelas, penduraram desenhos da pequena por toda a parte, e eu, embora com o coração apertado por vê-la sair de casa, sabia que aquilo era necessário. Era o ciclo natural da vida. A filha que cresce, a neta que precisa do próprio espaço, e eu que ficava, mas não mais sozinha. Na verdade, aquela casa já não me assustava como antes. Agora, quando eu acordava de manhã e via a luz entrar pela fresta da cortina, não sentia mais medo. Sentia gratidão. Sentia que cada canto da casa carregava memórias, sim, mas também força. Testemunha do que suportei e do que superei. Numa manhã fria, resolvi organizar o roupeiro. Encontrei o velho caderno, já com as folhas gastas e a capa quase solta. Sentei-me na cama e folheei. Relia pedaços de mim, palavras escritas com as mãos trêmulas, com o peito apertado, palavras de raiva, de dor, de silêncio. E ali mesmo decidi escrever a última página.
Peguei na caneta, respirei fundo e escrevi. Hoje encerro este caderno. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela já não me comanda. A história está contada. O peso está fora. Agora o que carrego é leve. Sou mulher, sou mãe, sou homem, sou vó. E, acima de tudo, sou alguém que escolheu não calar. E por isso estou em paz. Fechei o caderno com delicadeza. Guardei-o na prateleira mais alta do armário, entre livros antigos de oração e fotografias de família. Não para esquecê-lo, mas para deixá-lo no lugar certo. O passado. Nesse mesmo dia, a Marta apareceu com um saco de pão quente e um convite. Vamos passar o fim de semana na serra? Só nós duas. Lá o céu é mais limpo, sabes? Olhei para ela, olhei para a casa, para a fotografia da minha neta na moldura, e sorri. Sim, vamos. Preparei uma pequena mala, vesti o casaco mais quente e saí. A pé, pela estrada de pedra, sentindo o vento no rosto, caminhando com passos firmes, como quem não foge, mas segue em frente. Durante o caminho, a Marta contou histórias da juventude, falou de perdas, de medos. E eu ouvi, e falei também. Rimos, choramos, calamos, mas o silêncio entre nós já não era desconfortável. Era abrigo, era presença. Na serra, a vista era limpa. O ar gelado queimava os pulmões, mas de um jeito bom, como quem lembra que está viva. Sentamo-nos junto à lareira, com chá nas mãos, e por um instante não pensei em nada, nem no Pedro, nem no passado, nem no que poderia ter sido diferente. Apenas ali, naquele momento. À noite, ao deitar, pensei na minha mãe. Pensei em como ela viveu calada, em como não teve a chance que eu tive. E fiz uma promessa baixinho. Que todas as mulheres da minha família daqui para frente saibam dizer não. Que saibam sair a tempo, que saibam que merecem respeito e que nunca confundam o silêncio com amor. Adormeci com o coração cheio. Quando voltei para casa, encontrei um bilhete da minha filha na mesa da cozinha. Mãe, sempre que sentires saudade, lembra-te. A nossa história só mudou porque tiveste coragem de dizer basta. Amo-te. Sorri. Peguei o bilhete e guardei-o no bolso do avental. E ali, no centro da minha casa, soube que tudo tinha valido a pena. Agora que já contei tudo, deixo-me ficar aqui, em silêncio. Não aquele silêncio antigo, cheio de medo e vergonha, mas um silêncio doce, de quem já não precisa esconder nada, um silêncio onde o peito já não aperta e os olhos não precisam baixar. A história que partilhei não foi fácil de viver, muito menos de contar, mas foi verdadeira. E por mais dura que tenha sido, ela fez de mim quem sou hoje, uma mulher inteira. Gasta, sim, com rugas, com marcas, mas inteira. Não espero aplausos, nem pena. Só queria que alguém ouvisse, que alguém soubesse, porque há tantas outras como eu, mulheres caladas dentro de casa que choram sem som, que dormem com medo e acordam com culpa. Se a minha voz servir para que uma só delas levante a cabeça, já valeu a pena. A vida continua. A minha filha segue o caminho dela, a minha neta cresce livre, risonha, cheia de mundo nos olhos, e eu descanso, cuido das plantas, leio os meus livros, escrevo cartas que ninguém precisa ler, e respiro, respiro devagar, como quem sabe que venceu sem precisar gritar. Se estás a ouvir isto, leva contigo uma coisa só: nunca ignores o que sentes. Aquilo que te faz encolher os ombros, apertar o estômago, baixar os olhos, isso não é normal. Isso não é amor. O amor não fere, não assusta, não confunde. Fala, conta, nem que seja num caderno velho ou a uma amiga em voz baixa. Conta, porque quando a gente fala, o medo perde força. E a vida, mesmo depois da dor, pode voltar a ser bonita. Agora, fecha os olhos, deixa a história ficar só como um eco distante. E dorme em paz, mulher. Mulher, 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 mulher.